No auge de uma colorida e animada festa junina, onde as bandeirinhas tremulavam ao sabor de um vento morno e o cheiro de milho assado se misturava ao perfume doce do quentão, o destino tecia seus fios de maneira silenciosa e invisível. Para a maioria, era apenas mais uma noite de celebração, de forró e de reencontros. Mas para duas almas, vindas de mundos que raramente se tocavam, aquela noite seria o prólogo de uma história que mudaria suas vidas para sempre, provando que o amor não conhece barreiras de classe, fortuna ou tradição. Era uma noite onde a simplicidade de um sorriso poderia valer mais que todo o ouro do mundo, e a coragem de um convite para dançar poderia selar um futuro inteiro. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. Lucas, com seus 22 anos de vida marcados pelo trabalho na terra, era a personificação daquela festa. Seu sorriso, largo e genuíno, parecia refletir a luz amarelada dos lampiões que enfeitavam sua barraca de pamonhas. As mãos, com calos que contavam a história de colheitas e preparos, moviam-se com uma agilidade habilidosa, desembrulhando a palha quente para entregar a iguaria que era o orgulho de sua família. A receita, passada de geração em geração, era mais do que um meio de sustento. Era um legado, um pedaço da história de seus avós, que haviam chegado àquela cidade com pouco mais do que a esperança e a força dos braços. Ele não vendia apenas pamonhas, ele compartilhava afeto, tradição e o sabor autêntico de uma vida simples, mas rica em valores. Seus olhos castanhos, vivos e curiosos, passeavam pela multidão animada, absorvendo a alegria contagiante do arraial. Ele via casais dançando coladinhos ao som da sanfona, crianças correndo com maçãs do amor nas mãos e senhores disputando a pescaria com um entusiasmo juvenil. Para Lucas, aquilo era a felicidade em sua forma mais pura. Do outro lado do pátio, encostada discretamente perto de uma fogueira que estalava e lançava faíscas para o céu estrelado, estava Priscila. Aos 22 anos, ela era uma pintura em meio à rusticidade da festa. Sua beleza era inegável, com longos cabelos escuros que caíam em ondas suaves sobre os ombros e olhos de um verde profundo que pareciam conter um universo de pensamentos. No entanto, sua postura denunciava um desconforto, uma sensação de não pertencimento. Usava um vestido de grife, sutil e elegante, e contrastava absurdamente com as botas de cano alto e as camisas xadrez que a rodeavam. Seus pais, nordestinos de origem humilde, haviam construído um império no setor imobiliário e fizeram questão de que Priscila tivesse tudo o que o dinheiro poderia comprar. As melhores escolas, viagens pela Europa, uma vida de luxo em uma mansão que mais parecia um palácio de mármore e vidro. No processo, porém, a desconectaram completamente de suas próprias raízes. Ela sabia falar 3 línguas, entendia de arte contemporânea e frequentava jantares de gala, mas nunca havia sentido o cheiro da terra molhada depois da chuva ou provado um cuscuz feito no fogão a lenha. E certamente nunca havia dançado quadrilha. Seus pais a haviam levado à festa quase à força. "Você precisa conhecer suas origens, minha filha", dissera o pai, com um tom que soava mais como uma ordem do que um convite afetuoso. Mas como ela poderia conhecer algo que lhe era tão estranho? Para ela, aquela agitação toda era caótica, o som era alto demais e a espontaneidade das pessoas a intimidava. Ela se sentia como uma espectadora de um filme estrangeiro sem legendas, curiosa, mas irremediavelmente perdida. Havia um vazio em seu peito, uma saudade de algo que ela nunca teve, uma sensação de que, apesar de toda a sua fortuna, algo essencial lhe faltava. Foi então que os olhos de Lucas, em um de seus giros pela festa, pousaram sobre ela. Ele não viu o vestido caro ou a aura de riqueza que a envolvia. Viu uma moça linda, com um olhar melancólico, que parecia uma flor exótica plantada no meio de um campo de girassóis. Havia uma solidão nela que o tocou de uma forma inexplicável. Ele a observou por alguns minutos,
vendo-a recusar educadamente um copo de quentão oferecido por uma senhora simpática e desviar o olhar sempre que a grande roda da quadrilha se aproximava. Um impulso vindo de um lugar de pura e simples empatia, e ele admitiria mais tarde de um encantamento avassalador, tomou conta dele. Secando as mãos em seu avental, ele deixou a barraca aos cuidados de seu primo mais novo e atravessou o pátio com uma determinação que surpreendeu a si mesmo. Seu coração batia um pouco mais forte, não de nervosismo, mas de uma estranha e excitante antecipação. Cada passo em direção a ela parecia diminuir a distância entre seus dois universos. Priscila o viu se aproximando, e seu primeiro instinto foi recuar. Um vendedor com as roupas simples e o cheiro de milho impregnado nelas. Sua mente treinada para manter distância, para se proteger em sua bolha de privilégios, gritou um alerta, mas seus olhos encontraram os dele, e o alerta se dissolveu. Não havia malícia no olhar dele, nem interesse oculto. Havia apenas uma simpatia aberta e um brilho de curiosidade que espelhava o seu. "Boa noite", disse Lucas, sua voz um pouco rouca, mas firme. "Uma moça tão linda não pode passar a festa inteira parada perto da fogueira. O arraial é para dançar." Priscila sentiu o rosto esquentar. "Ah, eu não sei dançar quadrilha", ela respondeu, a voz mais baixa do que pretendia, quase um sussurro. "Acho que só atrapalharia." Lucas sorriu, e foi como se uma das luzes do arraial tivesse se acendido bem na sua frente, afastando as sombras. Ninguém nasce sabendo, e a graça da quadrilha é justamente essa bagunça organizada. Se todo mundo acertasse o passo, não teria graça. Ele estendeu a mesma mão calejada que vendia pamonhas, mas que agora parecia o convite mais elegante que ela já recebera. "Eu te ensino. Prometo não te deixar cair. Vamos." Uma batalha se travou dentro de Priscila. A voz de sua mãe ecoava em sua mente, falando sobre manter as aparências, sobre as pessoas do nosso nível. Mas outra voz, uma que ela mal conhecia, uma voz que ansiava por experiência e por vida de verdade, a impelia a aceitar. O que de pior poderia acontecer? Naquela noite, ela não queria ser a herdeira dos Medeiros. Queria ser apenas Priscila. Olhando para a mão estendida de Lucas e para o sorriso sincero em seu rosto, ela tomou uma decisão que desafiava toda a sua criação. "Tudo bem", ela disse, e um pequeno sorriso finalmente brotou em seus lábios. "Mas não se assuste com os meus 2 pés esquerdos." "Combinado", ele riu, e seu toque, quando ela finalmente colocou sua mão macia e bem cuidada sobre a dele, enviou uma corrente elétrica por ambos. Lucas a guiou para o centro do pátio, bem a tempo do sanfoneiro anunciar a próxima dança. "Olha o caminho da roça", gritou o marcador. Priscila sentiu um pânico momentâneo, mas o aperto firme da mão de Lucas na sua era um porto seguro. Ele a posicionou à sua frente, explicando os comandos básicos, com uma paciência cativante. Quando ele gritar "Anarrié", você volta para trás. "Alavantu", a gente vai para frente. Simples, viu? Não era nada simples. Priscila pisou no pé dele 2 vezes, virou para o lado errado no balancê e quase derrubou o casal ao lado durante o grande passeio. Mas a cada erro, em vez de irritação, ela encontrava o riso contagiante de Lucas. Ele não ria dela, ria com ela. Ele a puxava de volta para o lugar, sussurrando a próxima instrução em seu ouvido, seu hálito quente com cheiro de canela do quentão que ele havia bebido mais cedo. E em meio aos giros desajeitados e às risadas compartilhadas, algo mágico aconteceu. A rigidez no corpo de Priscila começou a se dissipar. A preocupação com o que os outros pensariam se desvaneceu. Pela primeira vez na vida, ela não estava se apresentando, estava participando, estava vivendo. O mundo ao redor deles desapareceu. As outras pessoas, as luzes, a música alta, tudo se tornou um borrão colorido e sonoro que servia apenas como pano de fundo para a conexão que florescia entre eles. Lucas sentia o perfume dela, uma fragrância floral e cara que era diferente de tudo que ele conhecia, mas que, de alguma forma, combinava perfeitamente com a doçura da noite. Ele estava hipnotizado pela forma como os olhos dela brilhavam cada vez que ela acertava um passo, pela sinceridade de sua risada quando errava. Ele nunca tinha visto uma beleza tão estonteante e, ao mesmo tempo, tão vulnerável.
Para Priscila, a experiência era transformadora. A mão firme de Lucas em suas costas a guiava com uma segurança que ela nunca sentiu nos salões de baile que frequentava. Havia uma força nele, uma vitalidade que vinha da terra, do trabalho, da simplicidade. Ele era real, sólido, autêntico. Ele não a olhava como a filha de um milionário, um bom partido, um troféu. Ele a via como uma mulher, uma parceira de dança desajeitada a quem ele estava pacientemente ensinando os segredos de uma alegria que ela desconhecia. E naquele momento, girando sob as estrelas ao som da sanfona, Priscila sentiu uma pontada de felicidade tão pura e intensa que quase a deixou sem fôlego. Quando a música finalmente terminou, eles ficaram parados por um instante, ofegantes, rindo, ainda de mãos dadas, sem querer quebrar o encanto. O marcador anunciou uma pausa e a multidão se dispersou. E então? Sobreviveu? Lucas perguntou, o sorriso ainda brincando em seus lábios. Sobrevivi, ela respondeu, o peito ainda subindo e descendo rapidamente. E acho que até gostei. Eu te disse, ele falou com um ar de orgulho. Agora você me deve uma coisa. Devo? Ela arqueou uma sobrancelha curiosa. Sim, você precisa provar a melhor pamonha do estado de São Paulo. A minha. Ele a levou até sua barraca, onde o aroma de milho cozido era ainda mais forte e acolhedor. Ele escolheu a pamonha mais bonita, desembrulhou-a com cuidado e a entregou para ela. Priscila hesitou por um segundo. Era tão diferente dos canapés e das entradas gourmet com que estava acostumada. Mas impulsionada pela nova coragem que descobrira naquela noite, ela deu a primeira mordida. A textura era macia, o sabor era doce e reconfortante. Uma explosão de simplicidade que preencheu não apenas seu paladar, mas também aquele vazio em sua alma. Nossa! Ela disse de boca cheia, os olhos se arregalando de surpresa genuína. Isso é incrível. O peito de Lucas se encheu de orgulho. Aquele elogio, vindo dela, pareceu mais valioso do que todas as vendas da noite. Eles ficaram ali conversando por mais de 1 hora. Ele falou sobre seus sonhos de expandir o pequeno negócio da família, talvez abrir um café com comidas típicas da fazenda. Ela ouvia com uma atenção que ninguém nunca lhe dedicara. Quando ele perguntou sobre ela, Priscila foi vaga. Disse que estava passando um tempo na cidade, que seus pais eram empreendedores. Ela não mentiu, mas omitiu a escala da verdade. Um medo repentino a assaltou. Se ele soubesse quem ela era, aquele olhar genuíno seria substituído pela admiração interesseira ou pela intimidação que ela via nos olhos de todos os outros, e ela não queria perder aquilo. Não queria perder ele. O tempo voou. Quando o celular de Priscila tocou, era seu motorista, avisando que seus pais já queriam ir embora. Uma tristeza imediata a invadiu. A noite mágica estava chegando ao fim. Eu preciso ir, ela disse a contragosto. Já? Lucas tentou esconder sua decepção. A festa mal começou. Meus pais estão me esperando. Entendo. Um silêncio pairou entre eles, carregado de palavras não ditas. Lucas então tomou fôlego. Eu posso te ver de novo? O coração de Priscila deu um salto. Eu adoraria. Eles trocaram números de telefone, os dedos se tocando brevemente enquanto digitavam na tela. Cada toque um pequeno choque elétrico. Ela se afastou, caminhando em direção à saída, mas se virou uma última vez. Lucas ainda estava lá, parado perto de sua barraca, observando-a. Ela lhe deu um último sorriso, um sorriso que prometia um futuro, e ele acenou de volta. Enquanto entrava no carro de luxo, o cheiro de couro e de ar-condicionado substituindo-o de fogueira e milho, Priscila sentia-se uma pessoa diferente daquela que havia chegado ali horas antes. Ela segurava o guardanapo onde havia comido a pamonha como se fosse um tesouro. Do lado de fora, Lucas observava o carro preto e imponente se afastar, sentindo um misto de euforia e apreensão. Ele não sabia nada sobre ela, nem seu sobrenome, nem de onde vinha. Sabia apenas que seu nome era Priscila e que ela tinha o sorriso mais lindo que ele já vira. E, por enquanto, isso era tudo o que importava. A semente de um amor improvável havia sido plantada no solo fértil de um arraial, e ambos, em seus mundos tão distantes, adormeceram naquela noite com a mesma certeza. Aquela tinha sido muito mais do que uma simples dança.
A manhã seguinte à festa junina nasceu com uma luz diferente para Lucas e Priscila. Em sua casa simples de paredes caiadas e chão de cimento queimado, Lucas acordou com o canto dos galos e um sorriso que teimava em não sair de seu rosto. O cheiro de café fresco, coado por sua mãe na cozinha, misturava-se à lembrança vívida do perfume de Priscila. Ele repassava cada momento da noite anterior, o pânico inicial nos olhos dela, a risada que floresceu aos poucos, o jeito como sua mão se encaixava perfeitamente na dele. Ele olhou para o celular sobre a cômoda gasta, para o número salvo como Priscila da Quadrilha, e sentiu um nervosismo bom, uma expectativa que aquecia seu peito mais do que o sol da manhã que entrava pela janela. Era loucura sentir tanto por alguém que mal conhecia, mas seu coração, simples e direto como ele, não se importava com a lógica. Enquanto isso, a quilômetros dali, Priscila acordava em um quarto maior do que a casa inteira de Lucas. O silêncio na mansão dos Medeiros era uma entidade própria, quebrado apenas pelo zumbido distante do sistema de ar central. Lençóis de fios egípcios a envolviam, mas ela não sentia conforto, apenas uma estranha alienação. A primeira coisa que fez foi pegar o celular, ignorando as notificações de redes sociais e e-mails, e abrir a conversa com o número que salvara como Lucas Pamonha. Um sorriso genuíno, o primeiro daquele dia, iluminou seu rosto. Ela releu a única mensagem que haviam trocado. A dela: "Cheguei bem. Obrigada pela noite incrível." E a resposta dele, enviada minutos depois: "Fico feliz. Sonhe com a quadrilha. Boa noite." Para ela, aquelas palavras simples continham mais emoção do que todos os poemas que já lera. Ela se sentia como uma espiã em sua própria vida, guardando um segredo precioso e emocionante. A pamonha, o forró, o sorriso dele, tudo parecia um sonho vívido, em contraste com a realidade monocromática e asséptica de seu cotidiano. A coragem que a impulsionou a dançar ainda pulsava nela. Foi Priscila quem enviou a primeira mensagem naquele dia. "Bom dia, sobrevivi à noite e não virei abóbora. Acho que o feitiço do arraial ainda não passou." A resposta de Lucas foi quase imediata, fazendo o coração dela acelerar. "Bom dia, moça da quadrilha. Que bom, porque eu estava pensando em te fazer outro convite. Um que não envolve o risco de pisar nos pés de ninguém." E assim começou. O que se iniciou com uma dança desajeitada, floresceu em um romance intenso e secreto, tecido em mensagens trocadas durante o dia e longas ligações à noite, quando Priscila se trancava em seu quarto e podia finalmente ser ela mesma. Lucas era curioso sobre seu mundo, mas de uma forma pura. Queria saber sobre os livros que ela lia, os filmes que assistia, seus pensamentos sobre a vida. E Priscila, pela primeira vez, sentia que alguém estava interessado nela, e não em seu sobrenome. O primeiro encontro oficial aconteceu 3 dias depois. Lucas a convidou para conhecer o lugar de onde vinha a melhor pamonha do estado. Ele a buscou em um ponto de ônibus na entrada da cidade, uma concessão que ela pediu para não levantar suspeitas de seu motorista. O carro dele, um modelo antigo, mas impecavelmente limpo e conservado, tinha um cheirinho de campo e de honestidade. Ele a levou para o pequeno sítio de sua família. Um pedaço de terra verdejante, com uma casa simples no centro, galinhas ciscando livremente e um milharal que se estendia até onde a vista alcançava. Para Priscila, foi como entrar em outro mundo. Ela, que estava acostumada a jardins meticulosamente planejados por paisagistas renomados, ficou encantada com a beleza selvagem e funcional daquele lugar. Lucas lhe mostrou o pé de milho, explicou o ciclo do plantio à colheita e a apresentou à sua mãe, Dona Elvira, uma mulher de sorriso doce e mãos igualmente marcadas pelo trabalho, que a recebeu com um abraço caloroso e um copo de suco de amora colhida do pé. "Então você é a famosa moça da quadrilha?" disse Dona Elvira, com um brilho divertido nos olhos. "Meu filho não fala em outra coisa." Priscila sentiu o rosto corar, mas se sentiu instantaneamente acolhida. Não houve perguntas sobre sua família, seu status ou suas posses. Ali, naquela cozinha com cheiro de bolo de fubá assando no forno, ela era apenas a moça do Lucas. E ela amou aquilo. Eles almoçaram na varanda, uma refeição simples de arroz, feijão, frango caipira e salada da horta.
A conversa fluía fácil, cheia de risadas e histórias da infância de Lucas. Priscila sentia a tensão que carregava nos ombros há anos simplesmente se dissolver. Aquele lugar, aquela família, aquele homem. Tudo parecia curar uma parte dela que nem sabia que estava ferida. Com o passar das semanas, seus encontros se tornaram o centro de seu universo. Eram encontros simples, mas repletos de significado. Eles faziam piqueniques à beira de um riacho, caminhavam de mãos dadas pela pracinha da cidade ao entardecer, dividiam um sorvete de casquinha. Lucas a ensinou a reconhecer o canto dos pássaros e ela o apresentou às músicas de bandas independentes que ele nunca tinha ouvido. Em cada gesto, em cada conversa, a conexão se aprofundava. Lucas estava perdidamente apaixonado pela inteligência, pela doçura e pela surpreendente humildade de Priscila. Ele sabia que ela vinha de uma realidade mais confortável que a sua. Ela não escondia que fazia faculdade particular e morava em uma casa grande, mas em sua mente, isso significava uma família de classe média alta, talvez um pai médico ou advogado. A escala monumental de sua riqueza era algo que nem passava por sua imaginação. Priscila, por sua vez, vivia uma vida dupla. Em seus encontros com Lucas, ela era livre, espontânea e feliz. Sentia-se viva, real. Mas, ao cruzar os portões de sua mansão, ela vestia novamente a máscara da herdeira dos Medeiros, uma máscara que estava se tornando cada vez mais pesada. A mentira por omissão que contava a Lucas começou a corroê-la por dentro. Sentia-se culpada por não lhe contar a verdade, mas o medo de perdê-lo era maior. Como ela poderia explicar sua vida de motoristas, jantares de gala e um fundo fiduciário multimilionário para o homem que se orgulhava de ter comprado seu carro com o lucro de 3 safras de milho? A distância entre seus mundos parecia um abismo intransponível. A pressão em casa também começou a aumentar. Seus pais, Roberto e Helena Medeiros, notaram a mudança em seu comportamento. Priscila, antes apática e submissa, agora parecia ter uma luz própria. Estava mais sorridente, mas também mais distante. Passava horas trancada no quarto e suas desculpas para sair de casa, vou à biblioteca, encontrar umas amigas da faculdade, começaram a soar falsas. Roberto Medeiros era um homem forjado na ambição. Ele amava a filha, a seu modo, mas a via como a continuação de seu legado. Para ele, o amor era uma transação, e o casamento, a fusão de impérios. Já havia escolhido o noivo perfeito para Priscila, Ricardo Vasconcelos, filho de um de seus maiores parceiros comerciais. A união deles consolidaria as 2 empresas e criaria um conglomerado imbatível. Priscila, querida, disse ele durante um jantar frio e formal, servido por 2 empregados em absoluto silêncio. Conversei com o Afonso Vasconcelos hoje. Ricardo volta de Singapura na próxima semana. Marquei um jantar para todos nós no sábado. Quero que você use aquele vestido azul que trouxemos de Paris. Priscila sentiu um gelo no estômago. Ricardo, um homem arrogante e superficial que ela conhecia desde a infância e detestava com todas as suas forças. Pai, eu não estou interessada no Ricardo, ela disse, a voz mais firme do que esperava. Helena, sua mãe, uma mulher que havia trocado sua identidade por um sobrenome poderoso, interveio imediatamente, o olhar reprovador. Não seja infantil, Priscila. É um jantar de negócios. E Ricardo é um rapaz excelente, de boa família. Vocês formariam um casal tão bonito. Eu não quero formar um casal com ninguém. Ela retrucou, o pânico começando a subir por sua garganta. A imagem de Lucas, com seu sorriso fácil e suas mãos honestas, surgiu em sua mente. Compará-lo a Ricardo era como comparar o sol a uma lâmpada fluorescente. Essa conversa está encerrada, decretou Roberto, batendo o garfo de prata no prato com uma força contida que fez Priscila estremecer. Você irá a esse jantar. É o seu dever para com esta família. Aquele confronto foi um divisor de águas. Priscila percebeu que seu tempo estava se esgotando. A felicidade secreta que construíra com Lucas estava sob ameaça direta. Nos dias seguintes, ela se tornou ainda mais retraída em casa e mais desesperadamente apegada aos momentos que tinha com Lucas. A suspeita de seus pais se transformou em certeza em uma tarde chuvosa de terça-feira. Helena, passando pelo corredor, ouviu a filha rindo em seu quarto durante uma ligação.
A alegria na voz de Priscila era tão genuína e rara que despertou sua curiosidade. Ela encostou o ouvido na porta, algo que nunca fizera antes. "Não acredito que você fez isso", dizia Priscila entre risos. "Sua mãe deve ter querido te esganar por ter sujado a cozinha inteira tentando fazer aquele bolo." Uma pausa. "Sim, eu também", contando os minutos. "Sábado? Não. Sábado não posso de jeito nenhum. Tenho um compromisso de família. Um inferno. Queria mesmo era estar aí com você, vendo o sol se pôr atrás do milharal." Milharal. A palavra atingiu Helena como um soco. Que milharal? A vida deles era feita de concreto, aço e vidro. Não havia milharais em seu mundo. A quem pertencia aquela voz do outro lado da linha, que fazia sua filha rir daquele jeito e falar sobre coisas tão rústicas? Naquela mesma noite, ela e Roberto convocaram o motorista particular de Priscila, um homem que trabalhava para a família há mais de 20 anos. Pressionado pelo olhar intimidador do patrão, Antônio confessou, a contragosto, os destinos incomuns da menina Priscila. "Ela me pede para deixá-la em pontos de ônibus na entrada da cidade ou perto de uma pracinha no bairro dos Oliveiras. Depois, um rapaz a busca em um carro mais antigo." A descrição do rapaz, simples, jeito de quem trabalha no campo, foi a peça que faltava no quebra-cabeça de Roberto. A raiva tomou conta dele, uma fúria fria e calculista. Sua filha, a herdeira de seu império, envolvendo-se com um Zé Ninguém. A humilhação daquela ideia era insuportável. Para ele não se tratava do coração de Priscila, mas de uma insubordinação, uma traição ao projeto de vida que ele desenhara para ela. "Descubra quem ele é", Roberto ordenou a seu chefe de segurança, um ex-policial que resolvia os problemas da família. "Quero saber tudo. Onde mora, o que faz, quem é sua família. Tudo." Enquanto Priscila e Lucas trocavam mensagens de boa noite, alheios à tempestade que se formava, uma investigação silenciosa e eficiente começava. Em menos de 48 horas, Roberto Medeiros tinha um dossiê completo sobre a mesa de seu escritório. As fotos mostravam Lucas em sua barraca de pamonhas, trabalhando no sítio, sorrindo ao lado de Priscila. O relatório detalhava sua vida simples, sua família sem posses e seu negócio insignificante. Roberto olhou para a foto do jovem vendedor sorrindo, um sorriso que ele interpretou não como genuíno, mas como o de um aproveitador, um golpista que viu em sua filha um bilhete de loteria. A realidade, claro, era o completo oposto, mas na mente de Roberto Medeiros, o mundo era dividido entre os predadores e as presas, e ele protegeria sua cria a qualquer custo. Ele chamou Helena. "Eu já sei de tudo", disse ele, a voz perigosamente calma jogando as fotos sobre a mesa. "Nossa filha está se deixando enganar por um vendedor de pamonha." Helena ofegou ao ver as imagens de Priscila, tão feliz e relaxada ao lado daquele rapaz. Uma parte dela sentiu uma pontada de inveja daquela alegria simples, mas o medo e o condicionamento social falaram mais alto. "O que vamos fazer, Roberto? Vamos pôr um fim nisso. Agora", ele declarou, levantando-se. "Vamos buscar nossa filha e lembrá-la de quem ela é. E quanto a esse rapaz, ele vai aprender a nunca mais cruzar o caminho da nossa família." O plano de confronto já estava formado em sua mente, cruel e preciso, desenhado para destruir não apenas o romance, mas também o coração e o orgulho do jovem que ousou amar sua filha milionária. A gaiola dourada de Priscila estava prestes a se fechar de vez. O sábado que Priscila tanto temia chegou sob um céu de azul intenso, salpicado por nuvens brancas e preguiçosas. Para ela, no entanto, o dia estava cinzento, carregado com a tempestade iminente do jantar com Ricardo Vasconcelos. Sua única luz, seu único refúgio, era o encontro que marcara com Lucas para o final da tarde. Era um risco, um ato de rebeldia silenciosa antes de ser forçada a desempenhar seu papel no teatro da alta sociedade. Ela precisava vê-lo, precisava sentir a solidez do mundo dele antes de mergulhar na superficialidade do seu. Ela o encontrou no lugar de sempre, perto do milharal, onde os pés de milho, agora altos e viçosos, dançavam com o vento, sussurrando segredos que só eles pareciam entender. Lucas a esperava com 2 garrafas de refrigerante e um sorriso que, por um momento,
a fez esquecer de tudo. Ele a abraçou forte, um abraço que era um lar, e ela se permitiu afundar nele, respirando o cheiro dele, uma mistura de terra, sol e do sabonete barato que para ela era mais valioso que qualquer perfume francês. Você parece preocupada, ele disse, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela, seu polegar traçando a linha de sua mandíbula. Aconteceu alguma coisa? Só um jantar de família chato hoje à noite, ela mentiu, odiando o gosto da mentira em sua boca. Preferia 1000 vezes ficar aqui com você. Então vamos aproveitar cada segundo, ele respondeu, puxando-a pela mão. Tenho uma coisa para te mostrar. Ele a levou para o meio do milharal, para uma pequena clareira que ele havia preparado. Havia uma toalha de piquenique estendida no chão e sobre ela algumas das pamonhas de sua mãe, ainda quentinhas. Era um gesto tão simples, tão genuinamente dele, que os olhos de Priscila se encheram de lágrimas. Ali, sentada no chão, dividindo uma pamonha e rindo das histórias dele sobre um bezerro teimoso, ela sentiu uma felicidade tão avassaladora que doía. Ela o amava. Amava sua simplicidade, sua bondade, seu orgulho honesto e a consciência de que o mundo dela jamais o aceitaria e de que ela não tinha coragem para abandonar tudo, a partia em duas. Um dia, Lucas disse, deitado na toalha e olhando para o céu através das folhas de milho, a gente podia pegar meu carro e ir até a praia. Nunca vi o mar. Dizem que o barulho das ondas acalma a alma. Eu adoraria te levar para ver o mar, ela sussurrou, o coração apertado. A imagem era tão linda e tão impossível. Naquele momento de pura e frágil felicidade, um som estranho quebrou a paz do campo. Um ruído grave e potente, o motor de um carro de luxo, completamente deslocado naquele ambiente. O som se aproximava, acompanhado pelo barulho de pneus esmagando o cascalho da estradinha de terra. Lucas se sentou, franzindo a testa. Que estranho! Quase ninguém vem por aqui. Priscila gelou. Um pavor profundo e visceral tomou conta dela. Ela conhecia aquele som. Era o motor do carro de seu pai. Ela se levantou de um pulo, o rosto pálido como cera. Lucas? Ela começou, mas nenhuma palavra saía. O carro, um sedã preto importado, brilhando arrogantemente sob o sol da tarde, parou a poucos metros deles, levantando uma nuvem de poeira que pareceu sujar a pureza do ar. As portas se abriram. Primeiro, Roberto Medeiros, impecável em seu terno de linho, o rosto uma máscara de fúria contida. Depois Helena, com óculos escuros que escondiam seus olhos, mas não a rigidez de sua postura. Lucas se levantou confuso, posicionando-se instintivamente um pouco à frente de Priscila, como se para protegê-la. Priscila, quem são eles? São meus pais, ela sussurrou, a voz trêmula. Roberto Medeiros ignorou a presença de Lucas completamente, seus olhos de predador fixos na filha. Priscila, entre no carro, agora. Pai, o que você está fazendo aqui? Como me encontrou? Ela gaguejou, o horror estampado em seu rosto. Eu sempre sei onde você está. Minha pergunta é, o que você está fazendo aqui, neste lugar? Ele disse a palavra lugar carregada de desprezo, enquanto seu olhar varria a clareira, a toalha de piquenique, a casa simples ao longe. Foi só então que ele se dignou a olhar para Lucas. Não foi um olhar de reconhecimento, mas de avaliação, como se estivesse inspecionando um inseto. Então, este é o seu passatempo. Lucas sentiu o sangue ferver com o insulto, mas ainda estava tentando entender a situação. Ele deu um passo à frente. Senhor, com todo respeito, eu sou o namorado da sua filha. Meu nome é Lucas. Roberto soltou uma risada curta e sem humor. Namorado? Rapaz, você não tem a menor ideia de com quem está falando, tem? Ele se virou para Priscila, a voz cortante como vidro. Você não contou a ele? Não contou quem você é? Lucas olhou para Priscila buscando uma resposta, uma negação. Mas tudo o que viu foi o pânico e a vergonha nos olhos dela. Naquele silêncio, a verdade começou a se desenhar em sua mente. Uma verdade terrível e humilhante. Deixe-me esclarecer as coisas para você, vendedor de pamonha, continuou Roberto, saboreando cada palavra. Minha filha é Priscila Medeiros, herdeira de um patrimônio que você não conseguiria contar nem em 10 vidas. Ela frequenta os melhores círculos sociais da Europa. Ela está prometida a um homem do nosso nível. Você acha mesmo que ela, uma Medeiros, passaria a vida ao seu lado, neste fim de mundo? Cada palavra era um golpe físico.
Herdeira, patrimônio, prometida. O mundo de Lucas ruiu. As últimas semanas, os sorrisos, as conversas, os sonhos, tudo se transformou em uma farsa cruel. Ele não olhava para os pais dela. Seus olhos, cheios de uma dor que rapidamente se convertia em traição, estavam fixos em Priscila. A omissão dela agora era uma faca cravada em seu peito. Ele não fora apenas enganado, ele fora um idiota. Um divertimento exótico para a menina rica. Minha filha, olhe para isso, interveio Helena, tirando os óculos e revelando um olhar de piedade calculada. Nós não te criamos para isso, para essa sujeira, essa pobreza. Tenha um pouco de amor próprio. A menção à pobreza, à sua casa, ao seu modo de vida, quebrou algo dentro de Lucas. O orgulho, a única coisa que um homem em sua posição realmente possuía, foi ferido de morte. Parem, por favor, parem, gritou Priscila, finalmente encontrando a voz, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Lucas, me perdoa. Eu ia te contar, eu juro. Eu estava com medo. Medo de quê? A voz de Lucas saiu fria, irreconhecível. Medo que eu descobrisse que eu era só uma aventura? Uma forma de experimentar a vida simples antes de voltar para o seu palácio? Não, não é isso, eu te amo. Ela soluçou, tentando se aproximar dele, mas ele recuou como se o toque dela queimasse. Vamos acabar com este teatro, disse Roberto, tirando um talão de cheques do bolso interno do paletó. Ele o abriu sobre o capô do carro. Diga seu preço, rapaz. Quanto você quer para desaparecer da vida da minha filha? 5.000? 10? Todo mundo tem um preço. Aquela foi a humilhação final, o insulto supremo. Oferecer dinheiro a Lucas por seus sentimentos era negar sua própria humanidade. A dor no peito de Lucas se transformou em uma fúria gelada. Ele olhou para Roberto Medeiros com um desprezo tão profundo que fez o homem mais velho recuar um passo. Guarde seu dinheiro, cuspiu Lucas, a voz baixa e cheia de um poder ferido. O senhor não tem dinheiro no mundo para comprar o que eu tenho. O senhor não entenderia o que é ter orgulho, ter um nome limpo. O que é trabalhar de sol a sol por algo que é seu. Ele então se virou para Priscila e a frieza em seu olhar a quebrou em 1000 pedaços. Ela tem razão. Você não pertence a este lugar. Volte para o seu mundo de luxo e mentiras. Lucas, por favor, ela implorou, o corpo todo tremendo. Acabou, Priscila, ele disse, a voz vazia de toda a emoção que um dia sentira por ela. Volte para o seu noivo. A brincadeira acabou. Com uma força que ela não sabia que ele possuía, Roberto agarrou o braço da filha e a puxou em direção ao carro. Você me ouviu, acabou. Priscila lutou, chorou, chamou o nome de Lucas, mas era como se ele estivesse surdo. Ele ficou parado, uma estátua de orgulho ferido, observando-a ser forçada a entrar no carro. Os olhos dele se encontraram uma última vez através do vidro. Nos dela, havia desespero e um pedido de perdão. Nos dele, um vazio desolador. O carro de luxo manobrou e partiu, deixando para trás a mesma nuvem de poeira e um silêncio ensurdecedor. Lucas ficou ali, sozinho na clareira, que momentos antes fora um paraíso. O cheiro das pamonhas agora era enjoativo. O som do vento no milharal parecia zombar dele. Ele olhou para as próprias mãos, as mãos calejadas que ela dissera admirar. Que piada! Tudo fora uma piada. Ele se sentia sujo, usado e enganado. Não pela fortuna dela, mas pela mentira. A mentira que transformou o sentimento mais puro que já tivera em uma humilhação pública. Com um grito de pura angústia, ele chutou a toalha de piquenique, espalhando comida e refrigerante pela terra. Dentro do carro, Priscila era uma concha vazia. As palavras duras de seus pais ecoavam, mas a única coisa que ela realmente ouvia era a frase final de Lucas. A brincadeira acabou. Seu coração estava estilhaçado. Ela havia perdido a única coisa real em sua vida por causa de seu medo, de sua covardia. Olhou pela janela para a paisagem que se afastava e, pela primeira vez, entendeu o verdadeiro significado de sua vida. A mansão não era um lar, era uma fortaleza. O luxo não era liberdade, era uma prisão. E ela, a herdeira de tudo, na verdade, não tinha nada. A gaiola dourada nunca parecera tão pequena, tão fria, tão sufocante. E do lado de fora,
no mundo real que ela apenas provara, estava o homem que ela amava, convencido de que seu amor não passara de um jogo cruel. A dor daquela constatação era um abismo do qual ela não sabia se conseguiria sair. Os dias que se seguiram ao confronto no milharal foram um borrão de dor para Priscila. A mansão, que sempre fora sua casa, transformou-se em uma prisão opulenta e fria. Cada objeto de luxo, cada obra de arte, cada metro quadrado de mármore polido parecia zombar dela, um lembrete constante do mundo artificial que a separava de Lucas. Ela se trancou em seu quarto, recusando as refeições servidas em bandejas de prata e ignorando as batidas suaves na porta de seus pais, que tentavam uma aproximação ora com autoridade, ora com uma falsa preocupação. Eles não entendiam, ou não queriam entender, que não haviam salvo sua filha de um erro. Haviam arrancado seu coração. Noites insones eram passadas revivendo o olhar de desprezo e dor de Lucas. A frieza em sua voz quando disse "a brincadeira acabou" era um eco que a assombrava. A culpa a consumia. Não era a fortuna ou o status que o haviam afastado. Ela sabia disso agora com uma clareza brutal. Foi a sua mentira, sua covardia. Ela o deixara acreditar que ele era um brinquedo, um passatempo, e permitira que seus pais humilhassem o orgulho dele, que era a coisa mais preciosa que ele possuía. A dor de tê-lo ferido era 1000 vezes pior do que a dor de seu próprio coração partido. Em meio ao desespero, algo novo começou a brotar. Uma raiva silenciosa, raiva de seus pais por sua crueldade e seu esnobismo, raiva da vida que lhe foi imposta, e, acima de tudo, raiva de si mesma, por ter sido tão passiva, tão fraca. Ela olhava para seu reflexo no espelho e via uma estranha, uma boneca de porcelana vestida em seda, com olhos vazios. Mas a Priscila que dançou quadrilha, que riu com a boca cheia de pamonha, que sentiu a terra sob seus pés no sítio de Lucas, essa Priscila ainda estava ali soterrada sob camadas de medo e condicionamento, e ela estava começando a lutar para sair. O ponto de virada veio em uma tarde chuvosa, enquanto vasculhava sem rumo um antigo baú no canto de seu closet, um repositório de coisas que sua mãe considerava sentimentais demais para exibir. Dentro, encontrou um velho álbum de fotos, com a capa de couro gasta. As fotos não eram da Europa, nem de jantares de gala. Eram de seus pais décadas atrás no interior do Nordeste. Viu seu pai, Roberto, não em um terno de grife, mas em uma calça simples, com os pés descalços, abraçando sua mãe sob um cajueiro. Viu Helena, não com joias de diamante, mas com flores de hibisco no cabelo, o sorriso tão largo e genuíno quanto o de Dona Elvira. Eles pareciam felizes. Felizes e pobres. Eles eram como Lucas. Uma epifania a atingiu com a força de um raio. Seus pais não estavam protegendo-a de um mundo que não conheciam. Estavam protegendo-a de um mundo que eles conheciam muito bem. Um mundo do qual haviam fugido e agora desprezavam. A hipocrisia da situação era esmagadora. Eles haviam renegado suas próprias raízes e, no processo, a impediram de fincar as suas. Naquele momento, a tristeza de Priscila se solidificou em determinação. Ela não estava apenas lutando por um amor perdido. Estava lutando por sua própria identidade. Com o velho álbum de fotos nas mãos, ela desceu as escadas. Encontrou seus pais na suntuosa sala de estar, discutindo os preparativos para o infame jantar com os Vasconcelos, como se nada tivesse acontecido. "O jantar está cancelado", disse Priscila, a voz firme e clara, ecoando no silêncio da sala. Roberto e Helena se viraram, surpresos pela sua aparição e mais ainda pelo seu tom. "Do que você está falando, Priscila?" perguntou Roberto, a irritação já vincando sua testa. "Não comece com esse drama novamente." "Não é drama, é a minha vida", ela respondeu, caminhando até eles e colocando o álbum de fotos aberto sobre a mesa de centro de mogno. Ela apontou para a foto do casal sorridente sob o cajueiro. "Vocês se lembram deles? Se lembram de quem vocês eram antes de tudo isso?" Helena engoliu em seco, desviando o olhar da imagem como se ela a queimasse. Roberto franziu o senho. "Isso é passado. Não tem nada a ver com a situação." "Tem tudo a ver." Priscila elevou a voz, a paixão finalmente transbordando. "O homem que vocês humilharam, o homem que eu amo, ele é como vocês eram. Ele tem orgulho de seu trabalho,
Ele ama sua família, ele é honesto e bom. Coisas que o dinheiro de vocês não pode comprar e que o Ricardo Vasconcelos nem sabe que existem. O Lucas tem mais riqueza de caráter em um dedo do que toda a nossa família reunida. Chega, trovejou Roberto levantando-se. Não vou admitir que você fale assim e que compare este ninguém com a nossa família. Você está proibida de ver esse rapaz novamente. Se você insistir nessa loucura, pode esquecer sua herança, seu conforto, tudo. Priscila o encarou sem vacilar. As ameaças dele não tinham mais poder sobre ela. Pode ficar com tudo, com o dinheiro, com a casa, com o sobrenome, ela disse, a voz agora calma, mas cheia de uma força inabalável. Nada disso vale a pena se o preço for viver uma mentira. A única coisa de verdadeiro valor que eu já tive, vocês me ajudaram a destruir no outro dia, e eu vou passar o resto da minha vida, se for preciso, tentando consertar o que vocês quebraram. Ela se virou, deixando os pais atônitos e sem palavras. Subiu para o quarto, mas não para se esconder. Pegou uma pequena mochila, colocou dentro algumas peças de roupa simples, sua carteira e o velho álbum de fotos. Deixou para trás os vestidos de grife, as joias, o celular de última geração. Trocou-o por um aparelho antigo que guardava na gaveta. Desceu as escadas novamente, passou pelos pais como se fossem estátuas e caminhou em direção à porta. "Aonde você vai?" gritou Helena, o desespero finalmente rompendo sua fachada de frieza. "Eu vou buscar a minha vida de volta", respondeu Priscila sem olhar para trás e fechou a porta da mansão. Lá fora, o mundo parecia vasto e assustador, mas também cheio de possibilidades. Ela não chamou um motorista. Caminhou até o portão, pediu um táxi pelo aplicativo no celular antigo e deu o endereço da pracinha no bairro dos Oliveiras. Durante o trajeto, o coração batia descontroladamente. E se ele não a ouvisse? E se o orgulho dele fosse uma muralha alta demais para escalar? Não importava. Ela devia isso a ele. Devia isso a si mesma. Ela encontrou Lucas no final da tarde. Não no sítio, mas na feira livre da cidade, desmontando sua barraca de pamonhas. Ele parecia mais magro, e o sorriso que um dia iluminava seu rosto havia desaparecido, substituído por uma máscara de exaustão e amargura. Ele se movia mecanicamente, evitando o olhar das pessoas. Quando ele a viu se aproximando, vestida com jeans e uma camiseta simples, seu corpo todo enrijeceu. Uma mistura de raiva e dor brilhou em seus olhos. "O que você está fazendo aqui?" ele disse, a voz ríspida. "Se perdeu no caminho para o Yacht Club? Ou veio garantir que o pobre vendedor de pamonha está sofrendo o suficiente?" As palavras doeram, mas ela as merecia. Priscila parou a uma distância respeitosa, as mãos tremendo. "Eu vim pedir perdão." Ele riu, um som sem alegria. "Perdão? Um pouco tarde para isso, não acha?" "Eu sei", ela disse, a voz embargada, mas ela se forçou a continuar. "Não há desculpa para o que eu fiz, para a minha covardia. Eu tive tanto medo de te perder se você soubesse a verdade, que acabei te perdendo da pior maneira possível. Eu menti, Lucas. E eu permiti que meus pais te humilhassem, que ferissem seu orgulho. E essa é a coisa de que mais me arrependo na vida. Eu sinto muito, mais do que as palavras podem dizer." Lucas continuou a empacotar suas coisas, fingindo não ouvi-la, mas seus movimentos eram mais lentos, mais tensos. Priscila deu um passo à frente. "Eu enfrentei meus pais. Eu disse a eles que eu te amo e que não vou abrir mão de você. Eu saí de casa." Ela abriu a mochila e tirou o álbum de fotos. "Eu não sou mais a herdeira Medeiros. Eu não quero ser. Eu não quero o dinheiro, nem o luxo, nem nada daquilo." Ela estendeu o álbum para ele. "Eu só quero ser a Priscila que dançou quadrilha com você, a Priscila que se apaixonou por você antes mesmo de saber seu nome, a Priscila que te ama mais do que tem medo." Lucas parou. Ele olhou para o álbum de fotos em suas mãos, depois para o rosto dela, banhado em lágrimas sinceras. Ele viu a determinação em seus olhos, a força que ele nunca tinha visto antes. Viu que ela não estava representando. A muralha ao redor de seu coração começou a apresentar pequenas fissuras. O amor que ele tentara sufocar com raiva e orgulho ainda estava ali, vivo e dolorido. "Eu não sei se consigo esquecer o que seu pai disse", ele falou, a voz rouca de emoção contida. "O que eles fizeram.
Não precisa esquecer, ela sussurrou dando mais um passo, fechando a distância entre eles. Eu não estou pedindo para você apagar a dor. Estou pedindo para você me deixar ajudar a curá-la. Me deixa te mostrar que o nosso amor é mais forte que as palavras deles, mais forte que a minha mentira, mais forte que tudo. Ele olhou no fundo dos olhos dela e viu sua própria dor refletida ali. Viu a mulher pela qual se apaixonou, despida de toda a riqueza e de todo o medo. Viu sua coragem. E lentamente, muito lentamente, a raiva dentro dele começou a ceder espaço para algo mais. Com a mão trêmula, ele não pegou o álbum, mas tocou o rosto dela, enxugando uma lágrima com o polegar. Não houve um beijo apaixonado, nem uma declaração de perdão imediata. Houve apenas aquele toque, um gesto que valia mais do que 1000 palavras. Um reconhecimento silencioso de que a guerra talvez não tivesse acabado, mas que uma trégua frágil e esperançosa havia sido declarada. Ele não a mandou embora. E naquele momento, em meio ao cheiro de fim de feira e ao som da cidade se aquietando, aquela pequena vitória era tudo o que importava. A reconstrução de seus mundos havia começado. Aquele toque, o gesto tímido da mão de Lucas no rosto de Priscila em meio à feira que se esvaziava, foi o primeiro tijolo na reconstrução de um amor que parecia em ruínas. Em silêncio, ele terminou de guardar suas coisas na velha caminhonete. Priscila não se moveu, apenas o observou, o coração dividido entre o medo da rejeição e a centelha de esperança que ele havia acendido. Quando terminou, ele finalmente se virou para ela, o olhar ainda carregado de uma dor profunda, mas a raiva havia se dissipado, dando lugar a uma exaustão vulnerável. Entre no carro, ele disse, a voz baixa, sem a rispidez de antes. Não era um comando, mas um convite hesitante. Priscila entrou, e o trajeto até o sítio foi feito em um silêncio denso, preenchido apenas pelo barulho do motor e pelas palavras não ditas que pairavam entre eles. Quando chegaram, Dona Elvira estava na varanda, e o olhar dela, ao ver Priscila descer do carro com uma pequena mochila e o rosto marcado pelo choro, foi de pura surpresa. Ela sabia da humilhação que seu filho passara. Seu instinto materno a fez querer protegê-lo, envolvê-lo em seus braços e afastar aquela que, em sua visão, havia trazido a tempestade para suas vidas. Mas então, ela viu a forma como Lucas olhava para Priscila, uma mistura complexa de mágoa e um amor teimoso que se recusava a morrer, e viu Priscila despida de toda a arrogância que se poderia esperar de uma herdeira, parecendo apenas uma menina assustada e arrependida. Dona Elvira, uma mulher de sabedoria forjada na terra e na vida, entendeu que a história ali era mais profunda do que parecia. Mãe, começou Lucas, sem saber o que dizer. Foi Priscila quem falou, a voz trêmula, mas respeitosa. Dona Elvira, eu sei que não tenho o direito de estar aqui. Eu feri seu filho, e sinto muito por isso. Eu não tenho outro lugar para ir. Dona Elvira a estudou por um longo momento. Então, seu rosto se suavizou. Ela se aproximou, não de Priscila, mas de Lucas, e colocou a mão em seu ombro. O jantar está na mesa. Vocês dois devem estar com fome. Foi a sua forma de dar uma bênção, de abrir as portas de sua casa e de seu coração. Aquela noite foi o início de uma cura lenta e difícil. Priscila dormiu em um pequeno quarto de hóspedes, e a cama simples, com lençóis de algodão com cheiro de sabão de coco, pareceu-lhe mais confortável do que qualquer colchão de plumas de sua antiga vida. Nos dias que se seguiram, a confiança começou a ser reconstruída, não com grandes gestos, mas com pequenas atitudes. Houve conversas difíceis, à noite, na varanda, sob as estrelas. Priscila contou tudo, sem omitir detalhes, sobre sua vida solitária na mansão, sobre a pressão dos pais, sobre o noivado arranjado, sobre o medo que a paralisou. Lucas ouviu processando a dor em seus olhos, sendo lentamente substituída pela compreensão. Ele começou a ver que ela também fora uma vítima daquela vida, presa em uma gaiola dourada. Para provar que sua decisão era real, Priscila mergulhou no dia a dia do sítio. Acordava cedo, ajudava a Dona Elvira na cozinha, ia para o campo com Lucas. Suas mãos macias e bem cuidadas logo ficaram arranhadas e com calos. Ela aprendeu a capinar, a colher milho, a sentir o cheiro da terra. No começo, era desajeitada e lenta, mas sua determinação era feroz.
Lucas a observava, e a cada gota de suor que via em sua testa, um pouco mais da muralha de seu orgulho se desfazia. Ele estava se apaixonando por ela de novo, por essa nova versão dela, forte e resiliente. Mas Priscila era mais do que um par de mãos dispostas. Sua mente, educada nas melhores escolas, começou a ver o negócio da família com outros olhos. Lucas, ela disse um dia, enquanto analisavam os lucros da feira. Sua pamonha é a melhor do mundo. Sua mãe é uma cozinheira incrível. Por que vender só aqui? Nós poderíamos ir muito mais longe. Com a energia que antes desperdiçava em tristeza, ela começou a desenhar um plano de negócios em um caderno. Falou sobre criar uma marca, Sabor da Roça, com uma embalagem bonita. Falou sobre um pequeno café na cidade, um lugar aconchegante que serviria todas as delícias que Dona Elvira fazia. Falou sobre delivery, sobre fornecer para empórios gourmet na capital. Lucas, a princípio, hesitou. Aquilo parecia complicado, distante de sua realidade simples, mas ao ver o brilho nos olhos de Priscila, a paixão com que ela falava, ele percebeu que ela não estava tentando transformar seu mundo no dela. Estava tentando unir o melhor dos dois, a tradição dele e a visão dela, a alma do campo e a inteligência da cidade. Ele concordou, e ao trabalharem juntos nesse projeto, eles se tornaram mais do que amantes, tornaram-se parceiros. O negócio era a materialização de seu amor, uma prova de que seus mundos podiam, sim, coexistir e prosperar. Seus pais, como esperado, não desistiram facilmente. Helena apareceu no sítio uma vez, horrorizada com a pobreza em que a filha vivia, tentando convencê-la a voltar. Mas quando viu Priscila de avental rindo enquanto enfarinhava as mãos ao lado de Dona Elvira e viu a paz em seus olhos, suas palavras de reprovação morreram na garganta. Roberto tentou uma abordagem diferente, depositando uma grande quantia de dinheiro em uma conta antiga de Priscila. Ela transferiu cada centavo de volta no dia seguinte com uma simples mensagem: "Obrigada, mas estou construindo minha própria riqueza." Os anos que se seguiram foram a prova de que o amor, quando regado com paciência e trabalho, floresce nos solos mais improváveis. O Café Sabor da Roça tornou-se um sucesso estrondoso. Era um lugar charmoso, que celebrava a simplicidade e a qualidade. Lucas administrava a produção e a relação com os fornecedores locais, seu orgulho agora estampado no sucesso do empreendimento. Priscila cuidava do marketing e da expansão, sua mente brilhante finalmente a serviço de algo que amava. Eles se casaram em uma cerimônia simples no próprio sítio, sob a mesma árvore onde haviam feito seu primeiro piquenique. Construíram uma casa para si, no terreno da família, uma casa acolhedora com varanda e horta, cheia de risadas e cheiro de bolo assando. A maior bênção de suas vidas, no entanto, chegou 5 anos depois do reencontro na feira. Uma linda menina de olhos verdes como os da mãe e um sorriso largo e genuíno como o do pai. Eles a chamaram de Serena, pois ela havia trazido a paz final e a certeza de que tudo valera a pena. E então, em uma noite quente de junho, 7 anos depois daquela primeira dança, a história completou seu círculo. A festa junina da cidade estava mais animada do que nunca. Priscila não era mais a estranha desconfortável. Era uma das organizadoras, rindo e conversando com todos. Lucas não estava mais confinado à sua barraca. O Sabor da Roça tinha o maior estande da festa, e ele supervisionava tudo com a calma confiança de um homem realizado. No auge da festa, quando o sanfoneiro anunciou a quadrilha, Lucas se virou para sua filha de 5 anos, que usava um vestidinho de chita e Maria Chiquinhas no cabelo. "Quer dançar com o papai, meu amor?" Serena abriu um sorriso banguela e bateu palmas. "Quero, papai." Priscila os observava da beira do pátio, o coração tão cheio que parecia que ia explodir. Ela viu Lucas, seu Lucas, o vendedor de pamonha que se tornara o amor de sua vida, pegar a mãozinha de sua filha e guiá-la nos primeiros passos desajeitados da dança. Viu a paciência dele ao ensinar, a gargalhada de Serena a cada giro, a pura e inegável felicidade que emanava deles. Ali, sob as mesmas bandeirinhas coloridas, a cena era um espelho do passado e uma promessa de futuro. A dança que uniu um vendedor de pamonha e uma milionária, agora era o legado de amor que eles passavam para a filha.
A prova viva de que a verdadeira fortuna não está no que se tem no banco, mas no amor que se constrói e na coragem de lutar por ele. Olhando para seu marido e sua filha, Priscila soube com uma certeza que aquecia a alma que ela era, sem dúvida, a mulher mais rica do mundo. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.